Boa tarde, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos ao MEP para mais uma tarde de estudos doutrinários. Eu vou pedir para a Marisa para fazer a leitura de uma página, para a gente harmonizar o ambiente. Em seguida, faremos a prece, para então passarmos a palavra para a expositora da tarde. Entre cônjuges, prossiga amando e respeitando os pais, depois da formação da própria casa, compreendendo, porém, que isso traz novas responsabilidades para o exercício das quais é imperioso cultivar a independência, mas, a pretexto de liberdade, não relegar os pais ao abandono. Não deprecie os ideais e preocupações do outro, selecione as relações, respeite as amizades do companheiro ou da companheira. É preciso reconhecer a diversidade dos gostos e vocações daquele ou daquela que se toma para compartilharmos a vida. Antes de observar os possíveis erros ou defeitos do outro, vale mais procurar as qualidades e dotes superiores para estimulá-los ao desenvolvimento justo. Jamais desprezar a importância das relações sexuais com respeito à fidelidade nos compromissos assumidos. Não sacrifique a paz do lar com discussões e conflitos, a pretexto de honorificar essa ou aquela causa da humanidade, porque a dignidade de qualquer causa da humanidade começa no reduto doméstico. Não deixe de estudar e aprimorar-se constantemente, sob a desculpa de haver deixado a condição de solteiro ou de solteiro. Sempre necessário compreender que a comunhão afetiva no lar deve recomeçar todos os dias, a fim de consolidar-se em clima de harmonia e segurança. E assim, meus irmãos, aproveitando as boas vibrações trazidas pela leitura edificante, vamos elevar nossos pensamentos e orar. Jesus, amigo querido, aqui estamos mais uma vez reunidos para conversarmos sobre essa doutrina amorosa que aquece os nossos corações, que você nos trouxe há mais de 2000 anos e que, por incrível que pareça, até hoje não conseguimos colocá-la em prática na sua totalidade. Te agradecemos por tanto amor, por tanto carinho, por tanta dedicação que tu tens por nós. E te pedimos, Senhor, para que possamos retribuir todo esse amor em forma de ações. E que para tal, que possamos compreender todo o ensinamento que você nos trouxe. Te pedimos, Senhor, por essa casa, te pedimos pelos seus trabalhadores, pelos seus frequentadores, te pedimos pelo movimento espírita de Petrópolis, de todo o Brasil, e te pedimos, Senhor, para que, principalmente nesse final de semana, para que consigamos ter muita paz no nosso coração, nos nossos lares e entre todos aqueles a quem queremos bem, Senhor. E assim, mais uma vez, te agradecemos, te pedimos que proteja e intua a nossa querida Neuza, que fará uso da palavra hoje, e que ela consiga nos transmitir o fruto do seu estudo e do seu trabalho. Muito obrigada, Jesus querido. Fique conosco, hoje e sempre, e que assim seja. Eu vou passar então a palavra para a Neuza. Ela hoje vai falar sobre o Livro dos Espíritos. Boa tarde a todos. Como a Eneida fez na sua prece inicial, nós estamos num final de semana muito especial, né? Porque, mesmo não tendo as tradições do catolicismo, mas nós somos cristãos. E tudo isso que Jesus passou é muito representativo em toda a nossa vida também. E
foi o dia em que foi lançado o Livro dos Espíritos, 168 anos do Espiritismo. Aqui em Petrópolis, não sei se todos sabem, nós temos, na Câmara Municipal mesmo, foi aprovado, nós temos o dia 18 de abril como Dia do Espírita. Em Petrópolis temos essa possibilidade de dizer que nós temos um dia especial, né? Normalmente, até a Praça Florida fazia um palestrante lá na Câmara Municipal nesse dia, né? Mas agora eu não sei como é que está o processo. Bom, então nós vamos falar sobre o Livro dos Espíritos. Aqui nós temos 3 imagens que nos traz que ele foi escrito em Paris. Essa capa foi a primeira capa, onde tinham poucas perguntas, não era um livro completo como nós temos hoje, de 1019 perguntas. E por Allan Kardec. Allan Kardec fez essa codificação para nós. Aqui tudo começou. Ali, na casa de Allan Kardec. Quem viu o filme, eu pelo menos me emocionei muito, porque às vezes eu fico pensando como é difícil montar uma palestra, né? É difícil pesquisar, é difícil você achar conteúdos, né? E aí nós sabemos que nós temos tudo nas nossas mãos. Temos a internet, temos os livros, temos o computador, temos luz elétrica, temos... Ele não. Ele não tinha nada disso, que foi o que nos mostrou no filme, né? Ele fez esse trabalho maravilhoso para nós, com a proteção dos espíritos, de bondade, de luz, de verdade. E só que ele doou muito de si para fazer isso, porque ele ficava noites e noites com aquela lamparinazinha escrevendo a caneta de pena, né? Então, a gente pode imaginar o quanto deve ter sido difícil para ele. Mas para quem tem missão, que sabe da sua missão, vai adiante. Como nós também sabemos, podemos citar Chico Xavier, que com todos os seus problemas de saúde, ele trabalhou durante todos os 90 anos dele e lançou 400 e poucos livros, né? Tem até uma história que diz que ele reclamou com o Emmanuel que a vista dele estava doendo. O Emmanuel disse: você tem 2, continue o trabalho. Então, quer dizer, assim a gente pode imaginar também o quanto foi difícil para Kardec. Contendo os princípios básicos da doutrina espírita sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade, segundo o ensinamento dos espíritos superiores, através de diversos médiuns recebidos e coordenados por Allan Kardec. O professor Denisard Hippolyte Léon Rivail fez as perguntas que eram respondidas pelos espíritos sob a direção do Espírito de Verdade. Então, todos nós que estamos espíritos já conhecemos o início da história, né? As mesas girantes, um amigo dele convidou, ele não acreditava naquilo, começou a estudar e chegou à conclusão de que realmente precisava de saber o que estava acontecendo. E começou a fazer perguntas, a invocar esses espíritos e fazer perguntas que respostas vinham do mundo inteiro, onde ele codificou, né? Podemos dizer e afirmar que o Livro dos Espíritos é o código de uma nova fase da evolução humana. Este não é um livro comum, que se pode ler de um dia para o outro e depois esquecer num canto da estante. Nosso dever é estudá-lo e meditá-lo, lendo e relendo constantemente. Nós, uma vez assistimos, já tem um tempo, assistimos uma entrevista
Espiritismo como ele tem, né? E ele respondeu, porque cada ano eu encontro nas respostas algo diferente. Porque eu estou diferente. Então, o meu modo de pensar é diferente. Por isso, é necessário que eu estude todo ano. Então, se a gente pensa que Divaldo responde isso, imagina quanto é importante para nós estudarmos o Livro dos Espíritos sempre, né? Sobre este livro se ergue todo um edifício, o da doutrina espírita. Ele é a pedra fundamental do Espiritismo, o seu marco inicial. O Espiritismo surgiu e com ele se propagou, com ele se impôs e consolidou no mundo. Antes deste livro não havia Espiritismo, e nem mesmo esta palavra existia. Falava-se em espiritualismo. Os fatos espíritas, que sempre existiram, eram interpretados das mais diversas maneiras. Mas depois que Allan Kardec o lançou à publicidade, contendo os princípios da doutrina espírita, uma nova luz brilhou nos horizontes mentais do mundo. Então aqui a gente pode perceber que o Evangelho, o Livro dos Médiuns, Céu, Inferno, Gênesis, né? São os 5 da codificação. Todos eles partem do Livro dos Espíritos. E para quem já estudou toda a codificação, né? A gente percebe bem que tudo sai dali. Tem um trechinho do Livro dos Espíritos que fala que o Evangelho vai falar sobre ele, depois o Livro dos Médiuns, e assim vai. E eu, pessoalmente, isso é uma opinião minha, eu amo estudar o Livro dos Espíritos. Eu sei que a doutrina nos diz, tanto que nós temos aqui na mesa para presentear a quem vem à casa pela primeira vez, o Evangelho, né? O Evangelho é muito consolador, mas eu gosto muito da forma do Livro dos Espíritos de perguntas e respostas. Então, eu acho bem interessante isso. E quando eu estou com alguma dificuldade, que a gente diz, vamos abrir uma página do livro, eu normalmente abro a página do Livro dos Espíritos. E é incrível como as perguntas são exatamente o que eu precisava ouvir naquelas respostas, né? Bom, dando sequência. Há uma sequência histórica que não podemos esquecer. Quando o mundo se preparava para sair do caos das civilizações primitivas, apareceu Moisés, como condutor de um povo destinado a traçar as linhas de um novo mundo, e de suas mãos surgiu a Bíblia. Então, 1850 anos mais ou menos antes de Cristo, Moisés trouxe para a gente os 10 mandamentos, que, como disse a Eneida na sua oração, por incrível que pareça, há mais tempo do que 2000 anos, mas ainda não conseguimos aprender o que Moisés trouxe nos 10 mandamentos. Porque amar a Deus sobre todas as coisas, na hora de testemunho a gente dá uma balançada, né? Eu quero a minha vontade, não a sua. E não matarás, não furtarás, não roubarás a mulher do outro. A gente faz isso tudo já, né? Moleza. Quer dizer, só que não. Então, há 3.800 anos nós aprendemos essa lição. E ainda não conseguimos fazer. E é interessante que às vezes a gente escuta alguém que fala assim, o Livro dos Espíritos já está ultrapassado. Parabéns. Parabéns para esse espírito que acha isso. Porque se nós não conseguimos fazer ainda o que Moisés ensinou, 2000 anos atrás chegou Jesus, exemplificou, mostrou tudo para a gente. A gente não consegue fazer. Aí 168 anos só do Livro dos Espíritos, a gente já acha que ele está ultrapassado. Muito bem, né? O que você diz para uma pessoa dessa? Parabéns. Não foi Moisés quem escreveu, mas foi ele o motivo central dessa primeira codificação do novo ciclo de revelações, o cristão. Só que na época de Moisés, a gente pode lembrar aqui
que era uma época difícil, em que as leis tinham que ser mais rigorosas, porque era olho por olho, dente por dente. Então, ele tinha que ser mais rigoroso, né, com as leis. Mas, 2000 anos depois, né, nós vamos ver aqui, mais tarde, com a influência bíblica, já havia modelado um povo, e quando este povo já se dispersava por todo o mundo gentil, espalhando a nova lei, apareceu Jesus. E das suas palavras recolhidas pelos discípulos, surgiu o Evangelho. Quer dizer, então, depois de Moisés, há 2000 anos, nós temos Jesus nos exemplificando e colocando aqueles 10 mandamentos praticamente em um. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Se a gente conseguisse fazer isso, nós já estaríamos muito evoluídos. Mas temos que ir passo a passo na nossa caminhada. Mas procurando sempre fazer com que o amanhã seja melhor que hoje. Hoje tem que ser melhor que ontem. E a minha maior dificuldade não é com o meu próximo, com o meu vizinho, com o meu filho, com o meu marido, não. A minha maior dificuldade é comigo mesmo. Eu tenho que modificar. Eu tenho que me modificar. O mundo que eu quero ver bom, bonito, começa em mim. A Bíblia é a codificação da primeira revelação cristã, o Código Hebraico, em que se fundiram os princípios sagrados e as grandes lendas religiosas dos povos antigos. Lá naquele slide anterior, nós falamos que o espiritualismo existe há muitos anos. O espiritismo foi Kardec que colocou. Porque na época da Bíblia, lá no Antigo Testamento, nós podemos ver que existiam muitos profetas, eles chamavam, né, as pessoas sábias para pedir conselho. E o que era isso? Mediunidade. Só que não era falado como mediunidade. O Evangelho é a codificação da segunda revelação cristã, a que brilha no centro da tríade dessas revelações, tendo na figura do Cristo o sol que ilumina as duas outras, que lança a sua luz sobre o passado e o futuro, estabelecendo entre ambos a conexão necessária. Então, quando Jesus chegou e que nos mostrou que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como si mesmo, a gente poderia dar um salto grande, mas a gente ainda não consegue. O nosso salto intelectual é enorme. Se nós olharmos o que éramos há 100 anos atrás, nós não tínhamos muita coisa. Não tínhamos telefone, internet, não tínhamos tomografia computadorizada, não tínhamos quimioterapia, não tínhamos um monte de coisa. A evolução intelectual, ela está indo a passos largos. Agora, a evolução moral, nós ainda estamos presos lá em Moisés, né? Mas quando o Espírito de verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. João, capítulo 16, versículo 13. Então, quando João narra para a gente no Evangelho esse trecho do Espírito de verdade que está por vir, nós sabemos que o Espírito de verdade é o nosso Consolador prometido. E quem é o nosso Consolador prometido? A doutrina espírita. E que nós nunca estaríamos sozinhos, porque nós sabemos que nós temos um guia, um mentor, um anjo da guarda conosco, sempre. Mas assim como na Bíblia já se anunciava o Evangelho, também neste aparecia a predição de um novo código, o do Espírito na verdade, como se vê em João 16.
E o novo código surgiu pelas mãos de Allan Kardec, sob a orientação do Espírito da Verdade, no momento exato em que o mundo se preparava para entrar numa fase superior do seu desenvolvimento. Ou seja, na época de 1800 e pouco, como foi aqui, 1857, o Livro dos Espíritos, foi a época que surgiu a indústria, que surgiram várias novidades, né? E foi tudo pipocando ao mesmo tempo. E ali chegou a doutrina também para nós. Hoje somos gratos pela doutrina que temos e por estarmos espíritos, pois sabemos que a maioria de nós cabelos brancos, tá? A maioria de nós, na encarnação passada, possivelmente não éramos espíritas. Poderíamos ser católicos, poderíamos ser protestantes, mas espíritas nós não éramos, porque não daria tempo, né? São só 168 anos do Livro dos Espíritos. Mas, graças a Deus, agora nessa encarnação, se nós aproveitarmos bem, se nós conseguirmos colocar o que aprendemos nos estudos em prática, nós não teremos uma encarnação perdida. Isso significa que nós temos a oportunidade de saber os porquês que tanto nos incomodavam antigamente. E mais ainda, o principal, eu acredito, sabermos que existe a lei de ação e reação, existe plantio e colheita, existe causa e efeito. Então, o que eu vou colher amanhã depende do meu hoje. Eu não vou plantar abacaxi e colher morango. Então, o meu futuro é o minuto seguinte. E a gente tem que estar sempre preparado para esse futuro. Porque esse futuro pode ser muito diferente. Esse futuro, daqui a 1 minuto, eu posso estar do outro lado. A gente nunca sabe, né? Então, que a gente possa perceber que, através dessa doutrina, nós temos condições de modificarmos. Nós temos não só a codificação, como muitos livros, como eu citei, os de Chico Xavier, mais de 400 livros, e Divaldo, e Ivone, e Raul, e tantos outros. Então, que a gente possa aproveitar dessa oportunidade que estamos tendo nessa encarnação, né? A codificação espírita. O Livro dos Espíritos não é apenas a pedra fundamental ou o marco inicial da nova codificação, porque é o seu próprio delineamento, o seu núcleo central e, ao mesmo tempo, o arcabouço geral da doutrina. Examinando-o em relação às demais obras de Kardec, que completam a codificação, verificamos que todas essas obras partem do seu conteúdo. Então, foi o que nós comentamos. Todas as outras obras, a gente encontra no Livro dos Espíritos alguma pergunta que vai falar sobre o Evangelho, que vai falar sobre o Livro dos Médiuns, e assim por diante. E aí aqui nós colocamos, né? O Livro dos Médiuns, Céu e Inferno, a Gênese, o Evangelho e o Livro dos Espíritos, que são os 5 livros da codificação. Assim como na Bíblia, há o núcleo central do Pentateuco, e no Evangelho, o do ensino moral do Cristo. Em O Livro dos Espíritos, podemos encontrar uma parte que se refere a ele mesmo, ao seu próprio conteúdo. É o constante dos livros 1 e 2 até o capítulo 5º. Este núcleo representa, dentro da esquematização geral da codificação, que encontramos no livro a parte que a ele corresponde. Então, esses primeiros livros 1 e 2, eles falam exatamente sobre o Livro dos Espíritos. A necessidade, né, que nós temos para isso. E é muito comum, inclusive, se eu não me engano, é o Evangelho, que tem uma introdução grande, né, Dani? O Evangelho, a gente não lê, a gente presta atenção na introdução, mas elas são muito importantes para nós. Trazem muitas coisas importantes. Espiritismo. O Espiritismo é a doutrina codificada por Allan Kardec. Ele a chamou assim,
de doutrina espírita ou espiritismo. Portanto, não existe kardecismo. Kardecismo é uma palavra que alguém inventou, não sei porquê. Mas existe, quando nós falamos de espiritismo, nós estamos falando da doutrina espírita. Quando nós falamos de Umbanda, de Candomblé, nós estamos falando de espiritualismo. São diferentes. A doutrina espírita, aqui como ditada pelos espíritos, através da mediunidade, também é espiritualista, mas que se diferencia das outras correntes por ter características bem definidas. A saber, acredita na concepção tríplice do homem: espírito, perispírito e corpo físico. Então, dando uma paradinha aqui, por que nós temos que cuidar tanto do nosso corpo físico? Por que nós temos que tomar cuidado com a nossa saúde? Por que André Luiz, quem viu o filme, quando chegou lá do outro lado, ele foi chamado de suicida? Porque ele não tomava conta do seu corpo físico. E o nosso espírito depende dele para cumprirmos toda a etapa que nós nos propusemos a cumprir quando assinamos o nosso contrato lá no mundo espiritual. Que nós assinamos um contrato. Nós não lembramos, mas nós assinamos. E a gente tem um período a cumprir. Mas dependendo do que a gente faz com o nosso corpo físico, nós o deterioramos. E isso faz com que a gente não consiga cumprir a nossa meta. Então temos que tomar muito cuidado. Quanto ao perispírito também, nós temos que saber que ele é um carbono para a nossa vida eterna. Eterna. Tudo que nós fizermos está gravado. Então, quando a gente pensa mal, quando a gente age mal, quando a gente fala mal, o nosso pensamento, as nossas ações estão todas gravadas. E isso vai refletir no futuro. Futuro, que eu disse, conforme eu falei, pode ser o minuto seguinte, mas também no futuro de outras encarnações, né? Nós podemos ver, por exemplo, que muitas pessoas, Divaldo, se eu não me engano, que falou isso, que muitas pessoas que vêm com problemas neurológicos, com alguma deficiência, na maioria das vezes, não é sempre, foram suicidas. Então, por quê? Porque ele deteriorou uma parte do corpo físico que ficou gravado no seu perispírito e que ele veio numa nova encarnação com essa deficiência. Então, nós temos que tomar muito cuidado com o nosso corpo físico, para sabermos o que a gente está guardando na nossa caixinha, né? O Espiritismo também fala sobre a sobrevivência do espírito como individualidade. Nós somos únicos. Cada um, somos todos criados pelo mesmo Deus, todos criados simples e ignorantes, mas todos diferentes. Cada um com a sua digital. Não existe ninguém igual ao outro. Continuidade da responsabilidade individual. Nós temos que ter essa responsabilidade, essa consciência de saber que nós vamos continuar. O nosso aprendizado aqui nessa encarnação, nós vamos para o plano espiritual, vamos continuar estudando, nós vamos voltar para cá, vamos continuar estudando, e isso significa passo a passo para que a gente possa chegar onde Jesus nos prometeu. Ele nos disse: vós sois deuses, e nós somos. Não sabemos o poder que temos, muitas das vezes, mas nós chegaremos aonde Ele nos prometeu. Com o nosso livre-arbítrio, pode demorar um pouco mais, ou irmos mais rápido, né? Se não pegarmos tantos atalhos. Progressividade do espírito dentro do processo evolutivo, em todos os níveis da natureza. Espiritismo não é sinônimo de mediunidade. Há médium em todos os lugares, professando as mais diferentes crenças. Então aqui, Kardec nos diz que em qualquer
qualquer religião, em qualquer igreja evangélica, católica, seja o que for, existem médiuns. A mediunidade não é só da doutrina espírita. Muitas vezes existem diferenças em palavras, em formas de interpretação, mas existe mediunidade em muitas outras religiões também. Comunicação mediúnica disciplinada, esclarecimento e a consolação de encarnados e desencarnados. Essa comunicação dos espíritos foi muito importante para que Kardec conseguisse montar, a nossa codificação. Foi através dessa comunicação dos espíritos, foi através dessa comunicação mediúnica que ele conseguiu. E hoje em dia, nós ainda temos muitas pessoas que trabalham seriamente, como Chico Xavier também, que trabalhou, Osvaldo, e que nos traz muitas mensagens, com os livros psicografados e tudo mais, falando sobre isso. Então, é uma consolação. As cartas psicografadas que Chico Xavier fazia, e que hoje temos vários médiuns fazendo também, sérios fazendo, elas são muito consoladoras. E elas são consoladoras não só para quem é espírita. Nós podemos observar aqui em Petrópolis, por exemplo, tem pelo menos uma vez por ano a visita do Orlando de Noronha, que é de Curitiba, e lá no Amor e Caridade, ele já veio aqui na casa também, já fez palestra, mas a psicografia ele tem feito no Amor e Caridade. E muitas pessoas que não são espíritas vão para lá, esperando uma mensagem, uma carta de um filho, de uma filha, de um pai, de uma mãe, de um esposo, porque aquilo vai serenar o coração da pessoa. Tantas vezes quanto necessárias, volta do espírito à matéria, reencarnação. Tantas vezes quanto necessárias para alcançar a perfeição relativa a que se destina, não admitindo, no entanto, a volta do espírito no corpo de animal, mente e psicose, para pagar dívidas, como aceita o hinduísmo. Ou seja, nós vamos reencarnar quantas vezes necessitarmos. O bom de aproveitarmos a nossa encarnação é que a gente vai a passos mais largos. Quando nós pegamos atalhos e não aproveitamos a nossa encarnação, nós vamos um pouco mais lento nessa caminhada. Agora, o hinduísmo, ele prega que o corpo, o espírito, pode voltar num animal. O espiritismo, Kardec nos diz, através dos espíritos de verdade, que não é assim, que nós podemos estar aqui agora, não fazer nada para nos melhorarmos e vamos continuar nesse nível. E vamos voltar depois no nível que paramos. É como uma escola. Você para de estudar no terceiro ano, quando você retornar, você retorna ali. Você não vai retornar na faculdade, Mas a gente não volta mais como animal ou alguma coisa assim. Nós vamos sempre ser seres humanos. Conforme o Espiritismo, o espírito não retrocede. Abnegação na prática do bem, ou seja, não se cobra nada por esta ou aquela atividade espírita. Então, quando nós temos ali no Evangelho, dai de graça o que de graça recebeste. Quando nós vemos alguém cobrando alguma coisa, nós temos que pôr o pé atrás e duvidar desse trabalho. Porque o trabalho espírita verdadeiro, ele não cobra nada. Ele não pede nada em troca. É aqui uma abnegação na prática do bem. Ele sempre faz todas as atividades por vontade, por voluntário, E, inclusive, nós comentamos isso aqui na nossa palestra anterior, que ser voluntário
de uma casa espírita ou de qualquer outro templo é muito diferente de ir a hora que eu quero. Ser voluntário é você ter responsabilidade, você ter compromisso e, principalmente, você saber que outras pessoas estão contando com aquilo. Não é você ir a hora que você quer. O voluntário, ele só não é remunerado, mas ele tem que ter compromisso, ele tem que ter responsabilidade. Isso é muito falado na nossa doutrina, inclusive, na reunião mediúnica, né? A reunião mediúnica, então, é uma coisa assim, tem que ter muita disciplina, muita disciplina. Ausência de culto material, imagens, altar, roupas especiais, oferendas, velas, etc. O Espiritismo não tem nada referente a isso. Terminologia própria, perispírito, lei de causa e efeito, etc. Nunca corpo astral, karma, Exu, orixá, cavalo, terreiro, encosto. Isso é um vocabulário usado por outras correntes religiosas, não pelo Espiritismo. Ausência total de hierarquia sacerdotal. Nós não temos padre, pastor, papa, nada disso, né? Nós temos, na prática espírita, a ausência total de hierarquia sacerdotal. Na prática espírita, não há batismo, nem culto ou cerimônia para oficializar o casamento. Respeito a todas as demais religiões. A moral espírita é a moral cristã. Fazer ao próximo aquilo que dele se deseja. Então, o que a gente gostaria que fizessem conosco? É isso que nós temos que aprender. Como eu gostaria que alguém tratasse esse determinado problema comigo, né? Assim eu devo tratar com o outro. Ou então, uma outra pergunta muito interessante que a gente pode fazer também, quando a gente estiver em dúvida do que a gente faz, se está certo ou errado, como Jesus agiria nesse momento? O que Jesus falaria nesse momento? Exemplo, a hora que a mulher vai ser apedrejada. Todos estavam lá com pedras na mão. E qual foi a reação de Jesus? Atire a primeira pedra quem não tiver pecado. E aí todos eles foram colocando a pedra no chão. Interessante, começando pelos mais velhos, que tinham mais pecados. Então, quando a gente tiver que tomar alguma atitude, alguma decisão, alguma palavra que a gente vai fazer com o nosso próximo, pensa, como Jesus agiria nessa forma? De que forma Jesus falaria com essa pessoa que fez algo de errado? Né? Porque nós também não somos donos da verdade. Nós temos a nossa verdade, não é a verdade absoluta. Como eu tenho feito nos últimos estudos que eu tenho apresentado, eu sempre trago no final uma mensagem de uma música. Eu escuto muito, gosto muito do Carlinhos Conceição e eu gosto muito das letras das músicas dele. Esse dia eu estava conversando com uma amiga sobre isso. Com certeza essas letras ele deve receber numa reunião mediúnica, porque são assim fantásticas, né? E ele tem muitas músicas bonitas com letras bonitas. E quando nós estávamos preparando esse estudo, nós escutamos uma música que é exatamente que ele falando sobre o livro dos Espíritos. Então nós vamos colocar agora, e eu coloquei a letra aqui por não ser muito conhecida, para que a gente possa acompanhar. E aí depois a gente vai continuar nossa conversa.
Eu vou voltar aqui a imagem só para que a gente possa fazer um comentário. Quando ele diz aqui, sacudiu um homem velho que ainda grita aqui dentro de mim. É a leitura que propõe ao homem velho um homem integral. Se a gente perceber bem o que a doutrina espírita faz na nossa vida, quando a gente realmente entra dentro do espiritismo, ela vai nos modificando. Às vezes, no nosso dia a dia, na prática, não é fácil. Como diz o Raul, ser espírita é para quem aguenta, não para quem quer. Então, é difícil você ser espírita, né? Verdadeiramente. Mas reconhece o verdadeiro espírita pelas suas tentativas em se transformar, né? Então, muitas vezes, em momentos difíceis, de dor, de perda de ente querido, por exemplo, perda de ente querido, a gente sabe que ele não morreu. Não, a morte não existe. Com a doutrina espírita, a morte morreu. A morte não existe mais. Nós sabemos disso. Mas dói. Dói a ausência da presença daquela pessoa que convivia conosco, que tinha planos conosco, né? Então, são dores que nós também sentimos muito. Claro, não é porque somos espíritas que não vamos sentir. Só que nós não nos desesperamos tanto, porque nós sabemos que um dia nós vamos encontrar essa pessoa, que um dia nós vamos vê-lo novamente. E que, principalmente para a sua evolução no mundo espiritual, nós temos que estar aqui orando, para que libertemos esse espírito. Porque se nós ficarmos segurando, prendendo, o espírito não consegue evoluir. Então a gente tem que orar e libertar, né? Agora, é difícil? É difícil. Então, quando ele fala aqui, que sacudiu o homem velho que ainda grita aqui dentro de mim, é a leitura que propõe ao homem velho o homem integral. Então, quando a gente se aprofunda no estudo, a gente começa a ver esse homem integral. E essa frase aqui, esse outro parágrafo aqui que ele fala, para mim foi encaixou muito na minha vida. Porque eu não nasci em lar espírita, eu nasci em lar católico. E depois que eu descobri o espiritismo, foi exatamente isso, foi um divisor de águas. Minha estrada de Damasco, psicólogo celeste, terapeuta e meu divã, foi a minha sobre a mais natural experiência cristã. Então foi como eu falei, eu, por exemplo, quando eu tenho alguma dificuldade, eu pego o livro dos Espíritos, faço uma oração para abrir uma página. E normalmente eu encontro a resposta que eu preciso ali. Então, ele realmente, a doutrina espírita realmente é o nosso terapeuta, é um psicólogo, né? E esse final aqui, que também, num livro, encontrei esta casa. Foi através do livro dos Espíritos que eu encontrei esta casa. E é uma casa que acolhe, é uma casa que abraça, é uma casa que guia, é uma casa que nos entende, que nos motiva a sermos melhores a cada dia, com os estudos, com o trabalho que temos aqui, com as pessoas que convivemos. Então, realmente, nessa casa, eu me encontrei. E espero que todos vocês também possam ter nessa casa um grande amparo, uma grande tranquilidade, um porto seguro. Quando chegar aqui, a gente sempre chega encontrando o porto seguro na nossa casa. Como nós começamos a falar no início, esse final de semana é uma semana muito especial, né? E nós trouxemos essa frase aqui que nós encontramos, que eu achei bem interessante. Tudo parecia o fim, mas na verdade era só o começo. Que a luz do Cristo ressuscitado ilumine sempre o nosso caminho.
Porque o que é a Páscoa? A Páscoa é renascer. A Páscoa é rever novamente, né? É reiniciar a nossa vida. Foi assim que o Cristo nos trouxe essa mensagem. E que nós possamos perceber na nossa vida, no nosso dia a dia, que o Cristo sempre está conosco. Nós é que muitas vezes não o percebemos ao nosso lado. Muitas vezes nós não damos conta, não nos damos conta de que Ele está do nosso lado. Que o nosso mentor está do nosso lado. Que nós fazemos muitos pedidos e muitas vezes não calamos o nosso coração para ouvir as respostas. Mas a resposta vem. Então que a gente possa perceber sempre que o Cristo é o caminho, a verdade e a vida e que Ele nunca nos deixa sozinhos. Muita paz, um excelente final de semana e uma boa Páscoa a todos. Agradeço a Neuza pelo estudo trazido para nós, esse estudo tão importante, desse livro igualmente importante, né? Eu vou pedir para o Fernando fazer a prece final e depois eu tenho alguns avisos para lá. Estou falando com a Deus, que você é covarde de pedir para fazer a prece. Depois de algumas coisas que a gente viu e de escutar, desculpa, Eneida, que Eneida sabe que a gente aplicou o livro dos Espíritos juntos. Ela hoje está em outra turma, eu também. Mas é isso. Quem lê e principalmente estuda esse livro, gente, vocês não têm noção. É um separador de águas, realmente. Ele te mostra coisas que sem ele, eu não sei se a gente aguentaria. Então, é muito importante, como todos os outros, mas é o pontapé inicial que nos mostra tanta coisa. E aí ela coloca essa música com esse final, com essa última frase, que aí aqueles que estão aqui no mesmo tempo que eu sabem o que ela diz, né? Então, é difícil, mas vamos lá, né, Jonas? Amigo Jesus, estamos aqui só para agradecer, Senhor. Agradecer por tudo que foi trazido pela nossa irmã Neuza e que nos faz refletir tanto sobre essa obra espetacular que é o Livro dos Espíritos. E também por essa doutrina, que é a doutrina espírita, que nos abraça, nos recebe, nos acolhe com tanto amor. Agradecer por esta casa que está sempre de portas abertas, a também nos receber com todo carinho, acolhendo as nossas dificuldades, os nossos problemas. E agradecer a Ti, Senhor, que hoje, nessa data, como foi dito aqui, lembramos de tudo que Tu passaste. Para que estivéssemos hoje aqui, tentando sermos melhores, tentando colocar em prática o Teu exemplo de vida, tentando superar com tanta dificuldade o que Tu conseguiu com tanta facilidade. Obrigado, amigo. Que possamos
ter sempre em nossos pensamentos, em nossos corações, a Tua companhia. Ter em nossos corações essa doutrina que nos ama tanto e que nos dá tanto. E essa obra que é tão essencial em nossas vidas, Senhor, a nos mostrar um novo caminho. Obrigado, Senhor. Que a Tua paz permaneça conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então,